Olá, boa tarde. Eu sou a Tainá Falcão e agora eu te atualizo das últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 20 de dezembro. Vamos para Foz do Iguaçu, isso porque o Mercosul enviou agora há pouco a declaração final da cúpula. O documento veio sem menção sobre a Venezuela. O Danilo Moliterno vai trazer os detalhes dessa declaração. Danilo, conta um pouquinho para a gente como é que foi depois da frustração do acordo Mercosul-União Europeia que não saiu como era a previsão. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tainá, e a todos que acompanham a CNN nesse sábado. A gente teve há alguns minutinhos a publicação, portanto, dessa declaração de líderes, que é basicamente a conclusão desse encontro que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. E eu diria que essa declaração de líderes, ela, de certa forma, empacota bem quais foram as principais questões que a gente teve por aqui. No primeiro destaque, a gente tem os líderes, por meio desse documento, indicando grande decepção com a União Europeia pelo fato de que essa assinatura não aconteceu por aqui. E num segundo ponto, a gente não tem nenhuma menção à situação da Venezuela. Mas aí eu começo pelo primeiro ponto, acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente tinha uma grande expectativa de que essa seria a cúpula de líderes da assinatura do acordo entre os dois blocos econômicos, sul-americano e europeu. O que não aconteceu, a gente cobriu longamente devido a resistências internas na Europa. E aqui, ao longo de todo o dia, a gente viu os líderes dizerem exatamente declarações nesse tom, em tom de decepção. A gente teve primeiro o presidente Lula externando essa posição, depois subindo o tom e cobrando que os líderes europeus tenham coragem para fazer a assinatura deste acordo. Depois tivemos Javier Milei também lamentando bastante, o presidente argentino, indicando que os países não têm mais 10 anos para ficar negociando e tentando chegar a um acordo junto à União Europeia. E tivemos também o Paraguai, que assumiu agora há pouquinho a presidência rotativa do Mercosul, indicando que este esforço não vai ser infinito por parte do Mercosul para fechar esse acordo. Então, a gente teve nesse documento esse sentimento de decepção, é bastante ilustrativo do que a gente teve por aqui. Também tivemos ali um trechinho em que esses líderes falam sobre esperança de que em janeiro essa assinatura possa acontecer, e o presidente Lula recebeu uma carta dos chefes da União Europeia indicando que eles têm o compromisso de assinar de fato esse acordo no comecinho já do mês que vem. E aí, segundo ponto, não menção à Venezuela, o que pode dar pra gente um retrato da oposição que a gente teve hoje entre o presidente Lula e o presidente Javier Milei no que diz respeito a esse tópico. Enquanto Lula abriu o seu discurso, fez a fala inaugural, logo já indicando que uma intervenção na Venezuela significaria uma catástrofe humanitária, na sequência, Milei defendeu a pressão que Donald Trump vem fazendo sobre o governo de Nicolás Maduro. E, inclusive, para além dessa declaração final com todos os líderes assinando, Tainá, a gente tem uma declaração paralela de chefes de Estado de Argentina, Paraguai e Panamá falando sobre Venezuela e criticando o regime de Nicolás Maduro. Vamos ouvir um pouquinho do que o presidente Lula disse na abertura desta cúpula do Mercosul? Mas as verdadeiras ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. O presidente da Argentina, o Javier Milei, se opôs, como Danilo já trouxe, ao presidente Lula e elogiou a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Milei cumprimentou Donald Trump pelas ações em Caracas e falou em abordagem mais rigorosa. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado.
Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritário. Autoridades americanas confirmaram à agência Reuters que os Estados Unidos apreenderam mais um petroleiro na costa da Venezuela. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. 3 fontes do governo americano confirmaram que uma embarcação na costa da Venezuela foi apreendida em águas internacionais. As autoridades não quiseram se identificar e não detalharam o local exato da apreensão, mas confirmaram que a Guarda Costeira dos Estados Unidos é que está liberando a operação. Esse é o segundo navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos na costa venezuelana nas últimas semanas. O presidente Donald Trump declarou um bloqueio total a todos os navios alvos de sanções americanas que entram e saem da Venezuela. A CNN entrou em contato com a Casa Branca, o Departamento de Defesa e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, mas ainda não teve resposta. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse à CNN Brasil que ainda não enviou a data da cirurgia de hérnia de Bolsonaro ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes aguarda informações da defesa sobre o dia e a hora do procedimento e, por isso, o próximo passo, depois dessa informação, vai ser definir a logística e a custódia. A perícia da Polícia Federal confirmou que o ex-presidente tem uma hérnia inguinal bilateral e, por isso, vai precisar passar por uma cirurgia. Gabriela Veras chega com a gente com mais detalhes. Contigo, Gabi. Oi, Tainá. Pois é, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ainda aguarda um parecer da equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a data e cronograma pretendidos para que ele realize, portanto, essa intervenção cirúrgica, nessa cirurgia que foi, inclusive, liberada pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois de eles apontarem o melhor cronograma, eles que eu digo, tanto a equipe da defesa do ex-presidente quanto a equipe médica que o acompanha, aí o caso vai para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, dê um parecer em até 24 horas. E aí, na sequência, a depender do que for estabelecido, o ex-presidente Jair Bolsonaro fica, portanto, liberado para fazer essa cirurgia. A gente relembra esse caso porque foi uma questão que foi bastante colocada pela defesa, pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro e também por aliados, falando que ele tinha uma necessidade, até mesmo de emergência, de realizar esse procedimento cirúrgico, que ele não estava bem. Os médicos dele emitiram um laudo atestando o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de uma hérnia que ele tinha adquirido por conta das condições de saúde dele. Depois esse caso foi levado à Polícia Federal, que fez um laudo atestando tudo, de fato, que a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha dito, e o ministro Alexandre de Moraes, portanto, liberou que ele fizesse essa cirurgia. Agora depende aí, de fato, do cronograma que será estabelecido pela equipe da defesa e especialmente pela equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tainá. Obrigada, Gabriela Veras. Daqui a pouco a gente vai voltar a repercutir esse assunto. Agora a gente fala da operação contra os deputados do PL, o líder Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordi também, pelo suposto uso de cotas parlamentares em benefício próprio. O presidente do partido, Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, assinou uma nota em solidariedade aos parlamentares. O partido também destacou que está acompanhando os desdobramentos da operação e vai seguir ao lado dos deputados. Disse ainda em nota Valdemar Costa Neto que tem confiança de que os fatos serão devidamente apurados com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência. Numa coletiva de imprensa ao lado de outros 2 deputados, Sóstenes se defendeu das acusações e classificou a investigação como perseguição. Em São Paulo, um homem morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Civil na favela do Moinho, região central da capital. Os policiais tinham como alvo pessoas ligadas ao PCC. O homem que morreu nessa operação, segundo moradores, era um ex-professor de educação física que teria sido atingido de forma covarde por policiais, de acordo com lideranças comunitárias.
Já a polícia diz que foi apreendido um revólver calibre 32 com ele. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, posse ilegal de arma de fogo e resistência à abordagem policial. A Corregedoria da Polícia Militar também acompanha todas as investigações dessa morte. A operação juntou agentes da Polícia Civil e do Choque da PM. O foco era cumprir mandados de busca e apreensão sobre a suposta atuação do PCC, que tenta impedir o avanço de um projeto habitacional para desocupar a área da favela do Moinho. Os alvos eram pessoas próximas a Léo do Moinho, ou Leonardo Moja, que é apontado como líder da facção no local, mas que já está preso desde agosto do ano passado. Conforme denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo, a família Moja tem cobrado propina de famílias envolvidas em acordos de reurbanização com a CDHU, condicionando a liberação de cadastros e assinaturas finais a um pagamento exigido. A favela do Moinho é definida pelo MP como um ponto estratégico, que auxilia como fonte de abastecimento de drogas e centro de comando, sendo vital para a organização do PCC na região central da capital paulista. Natal já está aqui batendo a porta, é na próxima semana. Por conta dos feriados nesse final de ano, a cidade de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos. Esses carros vão poder circular em todos os horários e dias da semana. Natália Lauxen, conta pra gente como é que vai funcionar e até quando. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você também e para quem nos acompanha. Olha só, essa suspensão do rodízio começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 22, e vai se estender até o dia 12 de janeiro. Já foi oficializado pela Prefeitura da capital paulista, ou seja, com isso fica liberada a circulação dos carros, dos veículos em todos os dias e horários da semana. Essa é uma medida que a Prefeitura já adota, em períodos específicos do ano, como feriados prolongados e também no fim de ano. Esse calendário de restrições de trânsito é um ponto central aqui na rotina de milhões de motoristas na capital e justamente já é aplicado para acomodar o menor fluxo de carros e a diminuição da demanda por transporte durante as férias. Então é isso, a partir de segunda-feira, 22 de dezembro, está suspenso o rodízio de veículos aqui na capital, o prazo vai até dia 12 de janeiro e os motoristas que não estiverem tão atentos assim e não lembrarem desse dia 12 de janeiro podem aí ficar sujeitos a multas de R$ 130 e aí também considerada como uma infração média. Eu volto com você. Obrigada, Natália. A gente volta a conversar na próxima edição. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Eu volto daqui a pouquinho, 4h15.